Ah, paz, irmãos, irmãs. Bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, né? Agradecendo, louvando, bendizendo ao Senhor. Fui lá fora, tá um frio, sabe assim, Sol. um sol com friozinho? Tá gostoso, tá bem fresquinho, tá uma delícia. E eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo, né? Já levantei hoje olhando as plantas. E cada planta linda, mostrei pro Elcio, né? Meu lírio da paz, que enorme, né, Elcio? Enorme. Enorme, tá a coisa mais linda as plantas, meus peixes, tão lindos. Aí eu falo assim, ô Pai, obrigado porque o Senhor permitiu, me deu de presente. Tudo é presente do Senhor na nossa vida, tudo é porque Ele permite. E tudo a gente tem que louvar, agradecer, bendizer ao Senhor. Eu agradeço a Deus todos os dias por tudo. Tudo. Pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pelos nossos parentes, amigos, pelos irmãos, pela nossa igreja, meu país. Eu amo o Brasil, eu falo terra abençoada, sabe assim, uma terra que tudo dá. A gente tem fartura, irmãos. Quando a gente vai numa feira e a gente olha cada espécie de fruta e aquelas bancas cheias, quando a gente vai no colorido, Ceasa, né? Eu fui no Ceasa e eu falei, que coisa mais linda, quanta flor, quanta fruta, quanta... E você foi num sábado, assim, tranquilo de dia. Você foi à noite. Que coisa mais linda, irmãos. Então, assim, ó, para louvar, agradecer, bendizer o Senhor por tudo. Praias maravilhosas, serras maravilhosas, cachoeiras. Tudo Deus fez com... tão lindo, né? Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo. Obrigado, Pai. Amém, aleluia, amém. Amém. Bom dia. Graça e paz. Bom dia. Hoje é 18 de setembro de 2025. Edna. 18 já. Paz, bom Edna. Dia, Bom Edna. dia, Paulinho. Deus abençoe você, o Paulinho. E mais uma vez aqui para louvar e agradecer a Deus junto com os irmãos, fazer um momento de oração, né? Nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o seu nome, meditamos um versículo, uma palavra. E esses momentos são importantes. Desculpa, irmãos. E esses momentos são importantes porque a gente se reúne, né? Num só propósito, né? Para ouvir a palavra, para louvar junto. A palavra de Deus fala como é bom os irmãos estejam em orações, juntos, em comunhão, né? É muito e bom, oração né? também é comunhão, né? Nós te louvamos, bendizemos o seu nome, pedimos para o Senhor nos proteger durante esse dia. E agora eu vou fazer uma oração para Deus abrir a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Mostra a palavra, revela aos seus filhos com sabedoria do alto. Espírito Santo, vem em nome de Jesus, fica conosco e nos ensina, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém, aleluia. Quando o Espírito Santo vem... Ana, bom dia, Ana. Bom dia. Quer água? Daqui a pouco eu pego. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, é igual aquele passagem que estava lá, Felipe. Ele foi levado por um anjo até um eunuco que estava lendo a palavra de Deus, mas ele não compreendia o que ele estava lendo. Ele estava lendo Isaías. Felipe perguntou para ele assim: você entende que você lê? Ele falou: como que eu posso entender se não tem quem me explique? Lendo por ler assim, sabe? E não compreende, não é revelada a palavra. E a palavra de Deus, ela é revelada todos os dias de uma forma diferente, né? E isso é importante. Ó, obrigado, Célia. Nossa, Célia buscou água para mim. E não tomei nem café da manhã hoje ainda. Amém? Então a palavra hoje, ela está em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vou ler só um versículo, vocês vão ver quantas coisas nós vamos tirar. Está escrito assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha isso, Edna, olha isso, dona Ana.
Meus irmãos, considerem isso motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Dá para entender? Vê se sua Bíblia está escrito diferente. Certo? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Olha. Você pensou? Olha que versão diferente de Bíblia. Motivo de alegria quando a gente passa por várias provações. Por que ele falou isso? Provação, irmãos, é a gente saber que Deus lembrar, a gente tem que lembrar em todos os momentos, seja no momento de uma doença, seja no momento de uma crise, que Deus ele está no controle de todas as coisas e todas as circunstâncias que rodeiam o crente. E ele está no controle. O diabo pode fazer, o que ele vai poder fazer na vida do crente, se a pessoa é crente? Sem a permissão de Deus. E se você verdadeiramente é um crente, Deus está te guardando, está junto com você. Por que Deus daria permissão? Entendeu? Aqui no 12. Por que Deus daria permissão? Lê, sério. Aqui no 12 fala assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, Aleluia. A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Uma fé não pode ser abalada. Deus não é. Uma fé não pode ser uma abalada. É uma fé que já foi abalada. A fé real, uma fé verdadeira, genuína, ela vai resistir nas piores circunstâncias, porque o caráter nosso, o caráter do ser humano, ele é construído ele é construído não é na crise, ele é revelado nela. No momento da adversidade. No momento da adversidade. Ele não é construído. Não é no momento que você da crise de uma coisa que acontece que você vai construir seu caráter. O caráter é construído ao longo de muitos anos e ele é revelado na crise. Naquele momento você vai ver quem que você é ou não, se você está em Deus ou não, né? Um exemplo muito, muito importante que aconteceu foi um exemplo que aconteceu com Jó. Né? Todo mundo sabe a história de Jó. Como que Jó foi tentado, né? Que tragédia que aconteceu. E ele, meu irmão, perdeu todos os filhos, todos os bens, tudo, a mulher. A saúde. E ele permaneceu adorando Deus. A mulher dele: você ainda mantém sua integridade? Abandona esse Deus e morre logo. Lembra dessa palavra? Amaldiçoe a Deus. Então, as tentações e as crises, elas separam o joio do trigo. Outra passagem bíblica. Ela que separa o joio do trigo. O verdadeiro do falso. O ruim e o bom. E o sofrimento só nos faz crescer espiritualmente. Ele torna a nossa fé cada dia mais forte. Ele nos traz mais forte. Acontece cada coisa, cada bobeira, a Célia fala: é só por Deus. É só por Deus mesmo. Só por Deus. Ele torna a gente fraco. Aqui no 17, olha só que lindo, irmãos, olha. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Nele não há sombra de variação. Deus é amor, sempre, e é isso que Ele quer, que também em nós não haja sombra de variação, né? Que a gente possa viver na fé, mesmo em meio às diversidades, mesmo em meio às lutas e às guerras que a gente passa.
a gente seja firme ali na presença do Deus Todo-Poderoso. O inimigo, o Satanás, ele tem que saber que nós estamos passando por dificuldade. O mas inimigo que a gente confia, né? Maria Rita de Cássia. Marina. Que Deus abençoe. Eva, bom dia, Eva, Pai do Senhor. Dia. E o inimigo, ele tem que saber que a gente não sai da presença do Senhor, mesmo ir passando pelas dificuldades, mesmo a gente passando por lutas, a gente crê que nosso Deus está lá conosco, presente, juntinho com a gente, e a gente vai. Tiago dia, aqui, né? ele lembra a gente que a gente tem que saber que a prova da nossa fé, ela produz a perseverança. Persevere, lute. A perseverança deve ser ação completa, a fim de que nós possamos ser maduros, íntegros, sem faltar coisa alguma. A palavra dele vai falar. Acha 3 e 4, Célia, cadê? Nós estávamos lendo ele. Nós lemos um versículo. 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A fé, ela forma em nós a paciência, né? Olha as versões diferentes, como que fala. Como assim. que fala a sua aí? O sofrimento leva. Aqui, ó. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Bom dia, Maria. Paz. Sem lhes faltar coisa alguma. O 3 e o 4, capítulo 1 de Tiago, 3 e 4. E o sofrimento leva a perseverança, ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Quer dizer, irmão, é escolinha de Deus, vai aprendendo, aumenta a sua fé. O sofrimento leva a nossa fé da teoria para a prática. Glorifique a Deus. Então, tem gente que só reclama, né? Tudo comigo. Nossa Deus, né? Aí, Satanás, ele afirmou para Deus... Ele olhou para mim, mas eu não sou assim não, viu? Satanás, ele afirmou para Deus uma coisa, ó, presta atenção que eu estou lembrando aqui, que eu estou vendo. Ele só adora o Senhor, porque você dá todas as coisas e o Senhor abençoa ele. Estava falando de Jó. Ele falou, por isso, dá tudo. Tem que adorar mesmo. Deus dá falou, tudo então ele. tira tudo Deus falou, dele. então tira dele. E ele provou que ele adorava a Deus, porque ele adorava a Deus antes, durante e depois da crise. Aleluia. E isso, irmãos, Deus permitiu toda aquela tragédia na vida dele, mas tudo aquela tragédia. É uma coisa tão dramática que você chega a chorar. É irreal aquilo lá. Irreal e foi real, né? É uma coisa que você não... Olha, morreu todo mundo lá, aí morreu ali, aí morreu todos os animais, aí morreu isso. Sabe assim? A Célia segura minha mão, senão eu vou... Nossa, vai derrubar o celular. Eu tô parecendo a Judite cantando. A Judite, se eu ficar perto dela, ela louva a Deus. Essa vai derrubar o celular. Amém? Deus permitiu aquela tragédia na vida dele, irmão, para ele fortalecer a fé dele ainda cada vez mais. E o Satanás foi provado para ele que ele estava totalmente errado. E ele passou no teste com louvor e dando glória a Deus. E a gente tem que passar no teste também. Emerson, bom dia, Emerson. Você, a Marina, Maria, Pai do Senhor. Quem que entrou? A Eva entrou. Emerson Alves, Emerson, Pai do Senhor. Então, irmão, preste bem atenção. A repreensão para o inimigo. Esses exemplos, o conselho de Tiago. Aqui. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Não é Deus que dá. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. Ai, que lindo, Amém. né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Olha, é a palavra de Deus que está falando, eu não. A gente vai,
Isso daqui o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha, então bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tô lembrando o Pedrinho debaixo do carro, pelejando com o motor, escapa sozinho e não dá certo. Aí ele grita, provação! Fala pro Elcio, quando eu sou provada, o que eu faço, Elcio? Você é louvo. Eu louvo, chamo o Espírito Santo. Por isso, louve. Eu falo assim, Espírito Santo, louve, vem ajudar, Espírito Santo, vem me ajudar, Senhor. Mas eu já falei. Eu falo assim, gente, olha só, o carregador de celular meu sumiu dentro de casa, não tem ninguém, só eu. E eu? Eu e o Elcio. E eu levei a culpa, acho que você jogou no lixo. E o Elcio, eu ainda falei pro Elcio, acho que você jogou no lixo. Revirei a casa inteirinha, sabe o que é inteira? E eu também. E o Elcio me ajudou a revirar a casa inteira e nós não achamos o carregador. Eu dormi orando, falei, Senhor, eu não sei onde está o carregador e eu preciso dele para fazer minhas lives. E o Senhor me mostra onde está? Irmãos, eu levantei, pergunta pro Elcio, eu abri a minha gaveta, o carregador estava lá. A primeira gaveta, gente, a gaveta que eu sempre guardei o carregador. E nós tínhamos procurado. E você sabe por que eu não achei? Porque em cima caiu Raquel, um papelzinho. pai, bom dia. Caiu um papel, né, Elcio, da Gia, um recibo. Caiu em cima dele, tampou ele. E nós não vimos. Mas Deus me mostrou. Então eu falo assim, ó, o Espírito Santo, ele, até nas coisinhas miúdas, nessas coisinhas que você fala, ai, que bobeira, um carregador. Mas é uma coisa que tirou a nossa paz, fez a gente ficar procurando o dia inteiro, porque falamos, não é possível sumir dentro de casa. Então essas coisas também, Deus ajuda a gente, o Espírito Santo. Então quando você estiver passando por alguma tribulação que eu falo não é procurar um carregador, é uma tribulação mesmo, por um momento muito difícil, entrega para o Senhor, coloca na mão do Deus Todo-Poderoso, que Ele fala, né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Porque tem muita gente que fala, nossa, mas por que eu estou passando por tudo isso? Tá? Não pergunte por quê. Né? Peça ao Senhor para te dar força, te dar sabedoria para você passar por os momentos difíceis. Irmãos, teve uma época na minha vida que eu achei de verdade que eu não ia aguentar. Achei de verdade que eu não ia aguentar. Foi uns tempos tão difíceis na minha vida que só Deus, eu sabia que Deus estava comigo, eu sabia que o Espírito Santo estava comigo, mas foi assim uma coisa muito, muito dolorida, né? A minha mãe enferma, minha avó enferma, meu filho totalmente revoltado, depois foi meu pai, meu sogro, sabe assim, todo tipo de adversidade veio na vida, todos, que você imaginar caiu sobre mim. E teve um momento que eu coloquei minha cabeça no chão do banheiro, tranquei a porta do banheiro, me coloquei no chão de cabeça e falei pro Senhor, falei, Pai, não, até agora, até aqui eu consegui, mas eu não tô aguentando mais, não. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E a palavra falou o quê? Que Ele não te dá um fardo maior do que você possa carregar. E eu entrei no banheiro, coloquei lá minha cabeça no chão, falei com Ele. Falei, Pai, eu não, sabe, eu não resmunguei, eu não falei nada. O El sabe que eu passei, todo mundo que me conhece sabe que eu fiquei ali firme enquanto eu aguentei. Mas teve um dia que eu falei, eu não aguento mais. Não aguento. E eu estou falando com o Senhor, Pai, que eu não aguento mais. No outro dia, o Senhor transformou toda aquela dor. Deus foi, sabe, Deus foi sarando, foi curando, foi libertando e me deu uma nova vida. A partir daquele momento, o fardo foi tirado.
E eu falo, é ele, é conversar com ele, é entregar nele, é não murmurar. Eu não murmurei, nunca murmurei, nada, por nada eu murmurei. Eu só pedi para Deus que eu não aguentava mais, porque Ele sabe que eu não aguentava. Ele conhece até onde, Ele sabia até onde tinha força. E é isso, hoje Deus vem aqui falar para nós de novo, novamente. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Espirrar. Porque quando for provado, receberá a coroa. Aleluia. Amém, irmãos? Então, mais um dia, né? Mais uma live. Graças a Deus, nós estamos aqui, Pai, orando, louvando a palavra, aprendendo de Ti, né? Sabendo que as provações, elas nos fortalecem. Vamos orar pelos enfermos? Gente, tem a Emanuele, nós vamos orar pela Emanuele, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela, Pai. É a primeira que a gente vai entregar aqui, a Emanuele, Pai, nas Tuas mãos poderosas, né? Pedindo que Deus Todo-Poderoso toque, cure, oh Deus, pelo Caleb, Pastor Anice, Osimar, tem assim, quer ver, uma pessoa que eu escrevi aqui, Ana Beatriz, Inês Oliveira, ela está com uma trombose e o médico falou que se não melhorar vai ter que amputar a perna. Aleluia. E a gente está orando pela Inês, Senhor, tem misericórdia da Inês, do João Pedro Vital, da Eloá, Emanuel. E quantos nomes, irmãos, olha quanto. A irmã Clemência, faleceu a irmã dela ontem, orando por ela, para que Deus dê força para ela, né? Eu falo assim, e o esposo dela também está enfermo, o João, ela também está com um problema de saúde. E a gente coloca, e ela é uma pessoa, essa a gente vê, né? Toda vez que ela chega no culto, às vezes ela não está nem conseguindo andar. O esposo dela está enfermo há muitos anos. Ano passado faleceu uma irmã dela, esse ano faleceu outra na mesma época. E a gente fala, e aí, Clemência, como que você vai? Ela fala, irmã, vamos falar? Vai tudo bem? Falei, vai tudo bem. Mas é só não por Deus. Adianta reclamar, não adianta, né? Coloque em Deus. Ela sempre fala isso, ela fala, vamos colocar em Deus, as coisas vão melhorar. Eu acho tão bonito isso nela, né? Eu aprendo tanto isso com ela. Eu falei, é isso aí, irmã, vamos que vamos. Vamos segurar na mão de Deus e vamos, né? E é isso. Então tem todos esses nomes aqui, que são muitos nomes. Eu vou entregar todos na mão de Deus Todo-Poderoso, pedindo que o Senhor visite cada um, né? Raquel, Marina, Rafaela, que lindo. Amém, Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos cada nome que está nesse caderninho de oração. Você coloca aquela pessoa que você ama, que você sabe que está enferma. Se você tiver alguma dificuldade na tua vida no dia de hoje, se você está passando por alguma tribulação, confia em Deus, tenha fé, tudo passa, tudo. Não há nada que dure para sempre. O Jó, ele perdeu 10 filhos, a casa dele pegou fogo, as coisas dele foi destruída, a saúde dele acabou. Os animais morreram, todas as coisas de Jó foi destruídas. Mas Jó continuou na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus restituiu tudo em dobro. Tudo em dobro. Por quê? Porque Jó continuou na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, que a gente possa, no meio de uma tribulação, no meio de uma dor, continuar na presença desse Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Louvando e bendizendo o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, é antes, durante e depois da crise. Louve o Senhor, agradeça a Deus. Amém? Graças nós te damos, Pai, por esse momento de oração. Que o Senhor esteja presente conosco durante todo o dia, nos protegendo, nos dando sabedoria, nos guiando todos os nossos caminhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos protege, guarda, nos tira todo o mal. Amém, aleluia. Vamos levantar nossa mão para a bênção apostólica? E antes de acabar a bênção apostólica, o Paulo da Edna, Marina,
É Marina, né? Marina Rita. Marina, que Deus abençoe você e toda a sua família, viu, minha irmã? Um grande abraço, tenha um bom dia. Antes de terminar a oração, quero falar assim que o Paulo da Edna deu esterco para mim colocar nas minhas plantas. Gente, o lírio da minha paz era desse tamanho assim, ó. Hoje o lírio da paz está desse tamanho. Faz toda a diferença. Como faz diferença, né? O adubo é igual a fé em nós, irmãos. Faz a gente crescer, sabe? A gente está minguadinho e com muita fé Deus faz a gente crescer como pessoa, crescer como cristão. Eu falo, é lindo, né? Eu penso assim, Deus ele nos fortalece. Amém. Muito bom. Pode fazer a oração, Elza. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Agindo Deus, ninguém, né, Edna? Até amanhã. Maria, Eva, Ana, Marina, Raquel, Mariana, Raquel. Ai, que lindo, todo mundo aqui, o irmão Emerson, todos juntinhos louvando a Deus, agradecendo a Deus, ouvindo mais uma palavra, né? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Amém. E um bom dia. Irmão, Deus abençoe, cheio de todos fé. na paz do Senhor e lembrando dessas palavras de Tiago para nós hoje. Amém? Vamos Deus abençoe seu dia, até amanhã, em nome de Jesus. Amém.